Olá, olha, para você que acompanha aqui o Jornal da Record News, hoje nós temos mais um tema bastante relevante e o tema diz respeito a uma forma de trabalho na área da prestação de serviço. E nós vamos falar exatamente a respeito de salão de beleza ou salão de cabeleireiro. Se fosse minha família, eu diria que é salão de barbeiro, mas como eu não estou trabalhando mais com barbeiro, estou só como jornalista, né? A gente vai falar então só da área de beleza. Gentilmente está aqui conosco o advogado, Dr. Luiz Felipe Nazar, que é o nosso convidado. Doutor Nazar, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal, prazer em conhecer, Luiz Felipe. Prazer, é uma satisfação estar aqui. Obrigado. Luiz Felipe, uma coisa que eu fico meio confuso. Num salão de beleza, ou de cabeleireiro, ou de barbeiro, né? Qual é a relação que existe entre o dono do salão e as pessoas que trabalham lá? Então, a relação pode ser de várias formas, né? Então, essa lei veio regulamentar uma situação fática que já existe no setor de prestação de serviços de beleza. Então, é importante a gente deixar claro aqui que ela não é uma burla, na verdade, à CLT, aos direitos trabalhistas, ela só veio regulamentar uma lacuna que existia, né? Essa forma de prestação peculiar, né, do ramo no setor de beleza já existia e várias coisas não eram regulamentadas e traziam problemas tanto para os prestadores de serviço como para os salões. Então, deixa eu entender. Então, tem um salão. Aí a pessoa ia lá, prestava serviço desse salão. Ela ia como autônoma. Aí ela ia a hora que ela queria, atendia quem ela queria, ia embora. E a relação, então, dela com o dono do salão era uma locação do horário, do Isso, espaço? Isso, exatamente. Muitos profissionais que prestavam serviço nesse formato, locavam um espaço, prestam serviço em diversos salões. Às vezes um cliente prefere ter aquele serviço num local mais perto da casa dele, então ele ia até algum local perto da casa do cliente. Então, o serviço já era prestado dessa forma. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma regulamentação desse formato e não uma burla a quem já é empregado. Quem já é empregado vai, e se continuar prestando serviço como empregado, nos moldes da CLT, vai continuar assim. Esse contrato de parceria não pode ser utilizado como uma forma de burlar a CLT. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, tem duas relações. Uma é aquela em que você é empregado do salão, tem a sua carteira assinada e tem todos os direitos e deveres da CLT. E a outra é o prestador de serviço, né, que vai lá através de uma remuneração em que ele paga para o salão e recebe do cliente, é isso? Perfeito, perfeito. E pode haver até uma alteração. Então, se o prestador de serviço está trabalhando como CLT, se for de interesse das duas partes, tanto do prestador de serviço, nesse caso ainda empregado, e do salão, que ele migre para o contrato de parceria, ele tem que também alterar a forma de prestação de serviço. Não vai mais haver subordinação, ele vai ter que cumprir o que tiver o que tiver pactuado no contrato. Ele tem que assinar um contrato? Vai ter que ser obrigado a assinar um contrato. Um colega nosso disse, quando está bom para as duas partes, é isso? Exatamente, vai ter um contrato de parceria. Então ele tem que assinar um contrato. Isso, é bom exatamente. Que o dono do salão assine o contrato. Tem que assinar. Porque ele pode correr o risco amanhã de ser acionado na Justiça do Trabalho, ou não? Perfeito, perfeito. Tem que assinar. Esse contrato tem que ser, inclusive, homologado pelo sindicato da categoria, né, do profissional que vai prestar o serviço lá, e todas as formalidades estão descritas nessa lei. Inclusive, alguns problemas que já existiam nesse formato de prestação de serviço foram agora solucionados. Por exemplo, os salões recolhiam os impostos sobre o serviço. Tanto o percentual que era repassado para o profissional, como o percentual do salão. Né? E isso dava problema para os salões no final do ano, quando ele ia prestar as contas à Receita Federal. Aí não batia. Porque eles cruzavam os dados, exatamente. Tá. Eles cruzavam os dados. Então, você recolheu de serviço X, mas declarou para a gente meio X. Então, eles cruzavam os dados e isso trazia muitos problemas com a Receita Federal para os salões. Isso agora está determinado na lei. A lei expressamente tirou esse problema dos salões. Então, foi um preenchimento de lacuna. Deixa eu entender mais uma coisa. Então, a pessoa que é cabeleireiro, barbeiro, enfim, presta qualquer serviço no salão de beleza, ela tem que ser microempresária? Agora sim. Agora ela tem que abrir a sua própria isso, firminha? Agora ela abre Ela dá uma nota fiscal ou não? Não, porque quem emite a nota fiscal, todas as obrigações tributárias, né,
vão ser cumpridas pelo salão. Pelo salão. Pelo salão. Isso também está previsto na lei. Entendo. A lei prevê Agora, que todo recolhimento tem que ser feito pelo salão. Pelo salão. Suponha o seguinte, suponha que a cabeleireira vai lá e receba por um serviço R$200. Certo. Ela pega os R$200 e põe no bolso ou quem pega é o salão e paga a diferença para ela? Não, isso tudo vai estar acordado no contrato. O percentual, inclusive uma cláusula obrigatória do contrato, é o percentual de quanto fica para o profissional e de quanto fica para o salão. Isso tem que estar previsto no contrato. De acordo com o que tiver previsto no contrato, o salão vai distribuir para o prestador de serviço e vai reter a outra parte, que é a parte do salão, e reter os impostos também, que é a obrigação dele Agora, recolher. Ele vai pagar os impostos no salão em cima dos R$200 que custou o cabelo? Isso. Ou apenas no percentual que ficou para ele? Não, ele recolhe sobre o seu percentual e sobre o percentual do prestador de serviço. Então, dos 200. Isso, ele recolhe sobre tudo. Em cima de 200. Isso, porque a obrigação de acessória tributária é dele. Tá? Quem está recolhendo o imposto... Sim, o responsável é ele. Isso, quem está recolhendo o imposto é o prestador de serviço. Então, ele é o responsável, mas quem recolhe é o salão. Qual é o salão? Exatamente. Sim. Agora, então, qual é a entidade jurídica do prestador de serviço? O que ele é? Agora ele é uma microempresa? Isso, agora ele pode ser uma microempresa, inclusive ele pode ser incluído no Simples. É MEI, né? Microempresário individual, é isso ou não? exatamente. Uma MEI. Ele abre uma MEI. Exatamente. Ele pode ser uma MEI ou uma pessoa jurídica mesmo. Ele pode, inclusive, abrir uma sociedade. Ele pode ter uma pessoa jurídica constituída, pode ser um MEI. Mas ele tem que ser uma pessoa jurídica. Isso, agora ele tem que ser. E até é interessante para ele ser um MEI, porque daí ele recolhe pelo Simples. Sim. Ele recolhe pelo Simples e vai recolher muito menos. Ele recolhe, então, a Previdência, no MEI, não é isso ou não? Exatamente. E vai responder pelo imposto daquilo que ele efetivamente recebeu. Perfeito. Não sobre os 200, mas por uma parte dos 200 que coube a ele. Isso, exatamente. Só que a obrigação de recolher é do salão. Entendo. Mas mesmo imposto de renda ou não? Não. No imposto de renda, não. O Não. imposto sobre a prestação do serviço. Que é o ISS. Isso, e quem cobra é a prefeitura. Perfeito. Imposto de renda ele vai ter que fazer o ajuste lá no final do ano. Perfeito. Por isso que é interessante ele ser um microempresário individual. Entendo. Porque daí ele se encaixa no Simples e vai recolher menos imposto de renda. Entendo. Agora, essa negociação, então, entre o salão e o prestador de serviço é uma coisa bilateral. Bilateral. É aquilo que foi combinado, vale... Perfeito. Tem um formulário, exatamente. tem um contrato, como é que é? O contrato vai ser estabelecido entre os dois. É um contrato simples ou não? Nós recomendamos, inclusive, ser acompanhado por um advogado, porque cada caso vai ter as suas peculiaridades. Cada profissional com cada salão vai ter um percentual, enfim, vão ter algumas minúcias no contrato que vai ter que ser estabelecido de acordo com cada caso. Sei. Então, aí, as minúcias do contrato, a gente recomenda, inclusive, ser orientado por um advogado, até para que não usem o contrato de parceria como uma forma de burla à legislação trabalhista. Até por isso que é interessante ter... E até pelo outro lado também. Isso. De servir para que eu possa entrar com uma ação trabalhista contra o dono do salão. Perfeito, Não, eu era empregado. Como assim era empregado? Eu chegava na hora, tinha chefe. Perfeito. Era obrigado a trabalhar todo dia. Quer dizer, pode ter tanto do lado de cá como do lado de lá exatamente. Também. Os dois lados vão estar blindados se forem acompanhados por um advogado. Porque exatamente, se o formato... No direito do trabalho, os fatos valem mais do que os documentos. Então, se faticamente aquela pessoa que está ali prestando serviço for um empregado, né, e aquele contrato de parceria for celebrado apenas para maquiar uma coisa que, de fato, é uma relação trabalhista, de acordo com a CLT, aquilo vai dar problema para o dono do salão mais para frente, porque ele vai acabar sendo alvo de uma reclamação trabalhista e vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas. Então, é muito importante que seja acompanhado por um advogado. Entendo. Agora, obviamente, nós estamos pensando numa forma de fazer com que as coisas fiquem mais ágeis, mais claras, mais transparentes. Exatamente. Né? E para que cada pessoa saiba exatamente quais são os seus direitos. Essa é a ideia. Essa é a intenção da lei, exatamente essa é a intenção da lei. Perfeito. E isso, obviamente, vai fazer com que o setor fique mais dinâmico, não é? Possa se desenvolver melhor, etc. Exato. Ele já é um setor que cresce muito, e mesmo em recessão, é um setor que cresce muito da economia. Agora, desde quando a lei está em vigor? Vai entrar em vigor a partir do ano que vem, porque ela tem uma vacância de 90 dias. 90 dias. Isso, 90 Quer dizer dias. que lá para janeiro, fevereiro... Tá? Exatamente. Então seria bom que os donos de salão se inteirassem da lei, né? Exatamente, é muito importante. E importante. também o prestador de serviço. Isso, o pessoal todo tem que saber disso. Perfeito. Esse serviço de prestação, de informação é muito importante para que os donos dos salões saibam e estejam precavidos. Entendo. Inclusive, essa foi uma das razões que, quando a gente viu, acho que uma comunicação que mandaram, que até foi o deputado Isaac, que aliás já esteve aqui, o Isaac Filho, o pai dele.
né, esteve aqui e tal, já foi nosso entrevistado. Porque você tem uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando nessa área. Tem muito, é uma demanda do setor. Inclusive, eu trabalhei junto com o deputado Ricardo Izar na elaboração desse projeto de lei. Exatamente. Tá. Então, foi uma demanda do setor, tanto dos profissionais como dos donos do salão. Então, os dois tinham essa vontade, porque a partir do momento que há a celebração desse contrato, os profissionais também podem barganhar um percentual maior sobre o serviço. Então, é interesse dos profissionais e dos profissionais. O contrato tem prazo de validade ou não? Ou pode ser prazo indeterminado até que uma das partes resolva rompê-lo? Exatamente, é um prazo indeterminado e a própria lei já determina que tem que ter um aviso prévio de 30 dias para que o contrato seja rescindido. Então, Exatamente. Quer dizer, não posso ser mandado embora, não, a partir de amanhã você não pode entrar mais no salão, não é assim? Não, pode ter uma cláusula, inclusive uma cláusula que estabeleça multa. Multa, né? Tá. Multa. Mas isso tudo tem que ser acordado, tem que estar previsto no contrato. Mas a lei determina que precisa ter um aviso prévio de 30 dias para rescisão do contrato. Entendo. Quer dizer, isso vale então para todos os salões de beleza? Vale para barbearia? Estou brincando negócio do barbeiro? Vale. Para todo tipo de prestação de serviço de beleza. Sei. Para todo tipo de prestação de serviço de beleza, está enquadrado dentro dessa lei. Por exemplo, uma empresa de spa, por exemplo, tem lá perto da minha casa, spa, alguma coisa, vale isso? Massagem? Se tiver, massagem não. Se tiver profissional que esteja enquadrado dentro da lei, dentro dos profissionais que estão enquadrados dentro da lei, aí sim pode ser feito contrato de parceria. Caso contrário, não. Não. Mas então, quem seriam os beneficiários? São o quê? Cabeleireiros, pedicures, manicures, todos os prestadores de serviço de beleza. De beleza. Exatamente. Aquele pessoal que faz aquelas... Aquilo não, né? Também, maquiadores, também. Ah, é? Também, estão dentro. Estão contemplados pela lei. Estão contemplados pela lei. Estão contemplados pela lei. Certo. Interessante, muito interessante essa situação. Estaria fora disso, como você explicou agora há pouco, aqueles que têm uma relação trabalhista, são contratados. Exatamente. Tá certo? E têm seus direitos garantidos e agem dentro do que estabelece a CLT brasileira. Exatamente. Então, essa lei não vem substituir o empregado. Quem trabalha nos moldes da CLT e continua prestando seu serviço com subordinação, horário, tudo exatamente como a CLT prevê, esse vai continuar prestando seu serviço como empregado. Entendo. Inclusive, se o salão simplesmente continuar com aquele empregado e obrigar ele a celebrar um contrato, aí isso vai ser considerado uma burla. Sei, entendi. Bom, tem mais alguma informação que eu não perguntei que seria interessante, relevante para as pessoas? Ou não? Não, acho que a gente tocou em todos os pontos importantes da lei e eu acho que é importante a gente deixar bem claro qual o intuito dessa lei, porque muita gente tem considerado, não tem interpretado ela direito, tem feito críticas severas a essa lei sem entender qual é o intuito dela, né? Essa lei, ela veio de uma situação fática. A regulamentação veio pela situação fática que já existe, e não o inverso. A gente não criou um instituto jurídico para enquadrar o pessoal. Para enquadrar o pessoal. O pessoal já trabalhava nesse formato. Entendi. E a gente só regulamentou uma situação que já existia. Então, acho que isso é importante deixar bem claro, porque muita gente não tem entendido qual o intuito dessa lei. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, foi uma satisfação. Obrigado pela participação aqui no jornal. Obrigado. Bom, então está aí mais uma questão importante, veja, que mexe muito com a área de prestação de serviços. Você sabe que essa área ganhou uma amplitude muito maior, não só no Brasil, no mundo inteiro. A área de prestação de serviços cresceu muito. Porque os empregos, como você sabe, a gente já trouxe vários entrevistados aqui para comentar com você. Por exemplo, na área industrial, o que aconteceu? Eles encolheram muito, né? Houve uma época que você não pode dizer, não é possível que o McDonald's tenha mais funcionários que a Volkswagen. Tem. Houve uma época que a Volkswagen tinha 30 mil funcionários, hoje não tem mais, né? Porque o processo de produção mudou. Mas, em compensação, a área de prestação de serviço, ela se desenvolveu muito. E o emprego industrial está cada vez mais comprimido. Até contei para você recentemente uma história aí a respeito do chamado Industry 4.0, teve aqui um especialista, e contou aqui para a gente que na Holanda, a fábrica de barbeadores da Philips, na Holanda, tem 9 funcionários. 9. Imagina uma fábrica que constrói barbeador, ela tem só 9 funcionários. Então, o que acontece? Dada a Revolução Industrial, quarta fase, comprimiu e nós estamos, então, agora com o pessoal trabalhando mais na área de prestação de serviços. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, né, e voltamos daqui a pouco, você que nos acompanha aqui no Jornal da Record News.